A boa notícia é que já está tudo pronto para que as sanções ocorram. Vamos deixar aí na agulha, eu vou chamar então a entrevista que o Alan fez com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro no CIPEC Latino em Miami. Vamos ver. Para o nosso público na timeline, qual é a esperança que você tem do governo americano entender a gravidade das decisões do Alexandre de Moraes e a lei Magnitsky ser sancionada contra ele? A boa notícia é que já está tudo pronto para que as sanções ocorram, né? Toda a burocracia ela já foi feita e elas só não saíram ainda, né, por conta dessa prioridade que está se passando agora da guerra de Israel com o Irã, que está tendo apoio dos Estados Unidos. Deus queira esteja indo para o final, né, depois de destruir as bases nucleares do Irã, tornando o mundo um lugar mais seguro. E então a gente está buscando espaço para que seja dada essa atenção ao Brasil, né? A gente sabe que o Irã é o risco de uma guerra nuclear, é o risco de dragar o mundo para uma terceira guerra mundial, mas o Brasil também, a cada momento que você deixa para depois de sancionar o Moraes, você vai dando uma janela de oportunidade para o regime se consolidar. Vê agora, né, essa semana, uma decisão falando que as empresas de rede social serão responsáveis por aquilo postado pelos usuários, algo que vai ter repercussões bizarras, né? Essa institucionalização da censura à la China, isso daí vai ter repercussão bizarra, e só ocorreu porque o Alexandre de Moraes está confortável encabeçando esse movimento. Eu tenho certeza que se ele tivesse sido sancionado uma semana atrás, isso não estaria ocorrendo hoje. Então eu espero que os Estados Unidos, de fato, em breve, consiga fazer isso e limpe a sujeira deixada pela administração Biden, né, que trabalhou para a eleição do Lula, por exemplo, conversando com as autoridades brasileiras e pressionando para que elas não contestassem o resultado eleitoral. Parece que eles sabiam o resultado da eleição de 2022, né? Pois é. Os ministros da Suprema Corte, segundo a jornalista da Globo, estavam discutindo com o Nunes Marques, dizendo que eles não estão muito preocupados, não. Eles sabem o que está por vir com a lei Magnitsky? Sabem. A gente sabe tudo isso daí, faz parte do show. Tem muita gente, não só Alexandre de Moraes, está muito preocupada, né? A gente lembra ainda do caso do Felipe Martins, tem o Fábio Schor, tem os 2 juízes que falaram que a gente tem que pegar o Eduardo Bolsonaro, tem gente lá que, né, falou para usar a criatividade para censurar a Revista Oeste. Vocês da Terça Livre foram vítimas disso, né? Estavam fazendo um trabalho sensacional. Pela primeira vez a gente estava tendo uma mídia organizada, poxa, dando um banho em outras da grande imprensa, né, que nem juntos combinadas batiam a audiência do Terça Livre, e aí eles colocaram tudo isso daí abaixo. Eu acho que isso tudo, Ala, tem impacto, e é por isso que eu acredito que a gente vai ter sucesso nessa sanção, Deus quiser, muito prontamente. Eu falei que era a última pergunta, pode ter mais uma? Eduardo Bolsonaro, presidente? Primeiro a gente tem que sancionar o Moraes, né? Mas eu acho que saindo a sanção do Moraes, a gente também tem uma boa janela de oportunidade para deixar o Congresso livre e as instituições do Brasil livre para reagirem a tudo isso. Porque dentro do Congresso você já tem os votos para a anistia ser aprovada, né? Falta só para o Congresso sair das garras do Alexandre de Moraes. Quando isso acontecer, a gente, Deus quiser, vai ter a possibilidade do Bolsonaro ser presidente, né? Se candidatar no ano que vem. Mas se ele pagar a missão para mim, pode ter certeza que eu 100% estou para cumprir essa missão. Obrigado, Eduardo. Obrigado. E você, policial, que quiser entregar todos os podres do Alexandre de Moraes, tamo junto. Um detalhe, Lacombe, que a gente acabou não comentando a entrevista do Eduardo Bolsonaro com o Alan, porque ele deu informações importantes, né? A primeira informação importante foi o fato de que a lei Magnitsky ainda não foi sancionada contra o Alexandre de Moraes devido às tensões no Oriente Médio. Então, assim, a coisa está para acontecer. Agora estamos entrando aí num período um pouco mais tranquilo aqui na administração Trump. Eu diria, Alan, não sei se é exagero, mas pelo que o Bolsonaro falou, a qualquer momento o Alexandre de Moraes pode ser sancionado com a lei Magnitsky. Porque ele disse que está tudo pronto, não foi isso? Sim, a qualquer momento. Pronto. Então, a qualquer momento, a gente pode ter essa notícia. Hoje o Trump tá aqui na Flórida, tá visitando lá o Alligator Alcatraz. Vocês viram isso? Não vi. Que é um novo centro, né, de detenção para imigrantes ilegais, né? Então, o Trump está lá com o DeSantis. Enquanto a gente estava aqui no programa, ele tinha chegado, eles estavam lá para poder abrir lá o centro de detenção para imigrantes ilegais. Mas pode ser sim que nos próximos dias a gente tenha alguma novidade em relação à lei Magnitsky, né, pelo que o Eduardo Bolsonaro falou. Agora,
A outra pergunta, que ele até deu uma risadinha, né? O Alan pergunta para ele se ele aceitaria ser presidente, né? É candidato à presidência. E ele falou que sim. Ele falou que sim. Eu acho que agora é a hora, sim, da direita, obviamente, apoiar o Bolsonaro, mas se realmente acontecer algo, o Bolsonaro não puder, para mim, a próxima escolha natural é o Eduardo Bolsonaro. Acreditam mesmo que o Alexandre de Moraes vai cair um dia? O Brasil vai aguentar mais 1 ano e meio? E outra, o povo vai votar sem viés ou vai valer o de sempre? Olha, eu gosto muito de buscar ter o que mais de realismo eu possa alcançar, né? E o realismo, ele não é nem essa coisa de ser otimista ou ser derrotista, né? Tem outro termo para isso, como que é? Pessimista, né? O que o Brasil está enfrentando hoje é muito pesado, né? Não é brincadeira. Os níveis que nós chegamos no narcotráfico, no STF, no terrorismo, envolvendo STF, ministros do Lula, o próprio Poder Executivo como um todo, os jornalistas passando pano para pedófilo, assassino, bandido, criminoso. Enfim, estamos numa situação drástica. Entretanto, porém, todavia, contudo, quando tudo isso estava sendo desenhado, articulado, já sendo criado ainda em germe ou no estágio inicial, e o professor Olavo, né, que foi o primeiro a denunciar tudo isso, quando ele estava falando isso, não tinha nenhum pingo de resistência. Não tinha nada que falasse o contrário. Absolutamente nada. O Olavo ficou sozinho, literalmente. Literalmente. Não tinha uma voz com ele. Sozinho. Hoje, a gente vê o eco da voz do professor Olavo em várias atividades. Óbvio que esse eco, muitas vezes, ele não consegue reverberar como deveria por burrice de quem está querendo dar eco à voz do professor Olavo na política. Então, os políticos, por teimosia, burrice, não conseguem afiar a faca para poder cortar melhor o queijo. Melhor dizer assim. Mas algo está sendo feito e está sendo feito com maestria por muitos, como, por exemplo, o trabalho do professor Gurgel, né, com literatura, e outras pessoas que estão trabalhando na área da educação. Isso é o que realmente muda todo o cenário, não é na política eleitoral. De modo mais pragmático, né? O Alexandre de Moraes, a Lei Magnitsky, demorou 5 anos para o Olavo ser ouvido por eles. O Olavo falou da Lei Magnitsky em 2020. 2020. Nós estamos em 2025. Começou-se a falar da Lei Magnitsky no ano passado, como cogitação. A Lei Magnitsky até 2022 era piada. Entre a direita, não estou nem falando dos jornalistas. Era piada interna na direita. Eu ria, falava, ainda eu vi alguma pessoa no chat que falou, o Max falou da Lei Magnitsky. Não esquece isso aí, Max. Não vai rolar, não. É óbvio, a pessoa está expressando um sentimento, mas o Max não pode ficar expressando sentimento, porque ele fala com gente que está falando na Casa Branca. Quer dizer, uma coisa é a pessoa que está ali chateada. Esquece isso aí, Max, a Casa Branca. O Max não tem como esquecer, porque ele tem que lembrar das pessoas com quem ele estava falando em Washington. Vocês entendem a diferença? Então, vocês podem ficar frustrados ou não. O Max, ele só tem que fazer um exercício de lembrança com quem ele estava falando na pizzaria. Pizzaria não, desculpa, fogo de chão, né? Fogo de chão. Então, assim, não é assim. Para nós, não é uma questão de ficar otimista ou não. Você tinha conversado com alguém assim? Não. Em Washington? Falar com alguém de carga elevada na sua vida? Não. Então, assim, quando você ouviu o Olavo lá atrás, em 2008, 2007, 2008, 2009, você imaginou que alguém como você estaria em Washington? Então pronto. 2007 era um garoto. Então pronto, não é motivo para você jogar a toalha, entendeu? Eu já tava velho pra caramba.